Paz do Senhor. Nós vamos agora estar dando continuidade aqui no nosso estudo. Hoje nós vamos estar falando a respeito sobre os deuses do Egito. Como que esses deuses surgiram? Então nós vamos começar primeiro por este deus aqui, ó, que é Num. Segundo a cosmogonia de Heliópolis, que fica próximo à cidade de Mênfis, eles acreditavam nesse panteão aqui, ó. E eles acreditavam que este Deus aqui, Num, ele é o início de tudo. Então nós vamos ver aqui que há mais de 3.200 anos antes de Cristo, os egípcios já acreditavam que Num ele fosse o oceano primordial infinito, as águas infinitas primordiais, que tudo o que existe, o que foi criado primeiro através de Num. Esse daqui é a representação também de Num. E esse fundo azul aqui também, aqui, era também representado com a figura de Num. Então Num, ele era representado como o caos antes da existência dos céus e da terra. Segundo os egípcios, há mais de 3.200 anos antes de Cristo, eles acreditavam que Num, ele era a forma primordial antes do caos. Que nada existia antes a não ser Num. Então que não existia céu, não existia terra, mas apenas Num. Então ele era representado como o caos, na ausência de céus e a terra e a luz, e mantinha primordial, do qual tudo surgiu, ou seja, ele era a matéria primordial antes da existência de tudo. E nós vamos ver aqui que Moisés vai falar a respeito sobre isso daqui no livro de Gênesis, mas vai dar esta ênfase e esta honra a Hashem, ao nosso Deus Jeová. E depois, mais para frente, nós vamos entender por que é que Moisés ele vai falar a respeito de Num, mas na pessoa do nosso Senhor. Então, Num ele era representado tanto na cor azul como também na cor verde. E algumas vezes com algo marinho aqui em cima da cabeça, representando a fertilidade. E ele também era representado, como eu disse aqui, erguendo a balsa solar. Então quando os egípcios via essas imagens aqui, desse ser aqui que é Num, segurando essa balsa solar, era a representação de que Num estava sustentando o sol desde o seu amanhecer até o seu poente. Agora, o que nós precisamos entender? Que os egípcios acreditavam nisso daqui há mais de 3.200 anos atrás. Por quê? Porque em 3.150 a.C. saiu o primeiro faraó, surgiu o primeiro faraó, segundo a tradição, segundo os registros que existem no Egito, no Egito, vai falar que Narmes
Ele vai ser o primeiro faraó que vai unir o Alto e o Baixo Egito. Então, antes de Narmes, o primeiro faraó, surgir na história, já existia já esta crença de Num. Então Moisés vai nascer no ano de 1526. E no ano de 1486 é quando ele vai sair do Egito. Ou seja, esses 40 anos aqui, Moisés ele vai ser instruído e ele vai aprender tudo sobre Num e sobre estes outros panteões aqui. Então hoje nós estamos falando sobre Num, mas depois nós vamos falar sobre bem o monte primordial da criação. Depois nós vamos falar a respeito de Atom, que surgiu das águas, que ele vai surgir segundo a tradição e a crença egípcia. Ele vai sair daqui de Num. Depois nós vamos falar de Ra, que ele vai surgir do monte primordial da criação. Depois nós vamos falar de Maat, que era a deusa do equilíbrio. Depois nós vamos falar do deus do ar, da luz do espaço entre os céus e a terra, que é Shu. Depois Tefnut, que é a deusa da criação, da unidade. Depois Geb, o deus da terra. Depois Mut, a grande mãe dos deuses. E depois que nós vamos chegar em Osíris, Ísis, nós vamos chegar em Sete. Mas primeiro nós vamos estudar todo esse panteão. Como nós estamos falando a respeito sobre o Êxodo, a respeito de Moisés, a respeito da praga, que esse é o estudo que nós estamos fazendo, nós precisamos entender tudo que Moisés sabia. Então Moisés foi criado 40 anos da sua idade, os 40 anos primeiro da sua idade, lá no Egito, como príncipe do Egito. Então ele vai aprender tudo isso, tudo a respeito de Num, tudo a respeito de Bem, Atom, Ra, Maat, Shu, Tefnut, Geb, Mut e depois os outros deuses que nós vamos estar estudando. Então por isso que eu achei importante de estar trazendo essas informações aqui, para nós podermos compreender lá para frente o Êxodo e compreender por que é que Moisés, entre 1446 a 1406, que vai ser o Êxodo, que ele vai escrever Gênesis. Porque Gênesis vai dar origem a respeito sobre esse panteão, vai falar acerca do Senhor nosso Deus. Mas, há mais de 3.200 anos antes de Cristo, esta representação aqui era dada aos deuses egípcios. Ou seja, antes de Moisés aprender a respeito sobre o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, ele tinha toda essa consciência. E por que ele vai mudar a sua opinião dos seus estudos, de tudo que ele aprendeu a respeito desse panteão aqui, e vai dar essa honra para o Senhor? Nós vamos aprender, mas não é hoje não. Mais para frente, nós vamos entender por que é que Moisés vai escrever o livro de Gênesis. Por enquanto, nós vamos ficar somente aqui nesses estudos. No próximo shiur, no próximo estudo, nós vamos estar falando de Bem, o monte primordial da criação.